Olá. O primeiro ano de governo é conhecido como lua de mel. A elevada popularidade do presidente recém-eleito facilita a aprovação das propostas encaminhadas a um Congresso, mesmo as consideradas pouco populares, como foi a reforma da Previdência em 2019. Já o segundo ano costuma ser diferente. As eleições municipais, além de tornarem mais difícil a aprovação de propostas impopulares, reduzem o tempo dedicado pelos parlamentares ao trabalho legislativo. As prioridades da Câmara em 2020 são tema do Expressão Nacional, que começa agora. Eu recebo Efraim Filho, da Paraíba, líder do Democratas. Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, vice-líder do governo. Enio Verri, do Paraná, líder do PT. E Tadeu Alencar, de Pernambuco, líder do PSB. Você, como sempre, é nosso convidado. Participe do nosso debate pelo Facebook, Twitter, YouTube ou WhatsApp. 61 99620 2573. Senhores, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite para esse debate. É um grande prestígio, uma grande honra contar com 4 líderes partidários no primeiro programa de 2020. Esse líder do governo, o deputado Coronel Armando. Deputado, em relação a esse fato que eu comentei na abertura da primeira pergunta, de que o único ponto que aparece nessa lista de efetiva convergência é a reforma tributária. Já temos uma indicação de que a reforma tributária tende a ser aprovada na visão do deputado Enio Verri. Eu acho que isso já é um grande avanço. Eu queria ouvi-lo em relação a isso. E o que o senhor acha de ser esse o único ponto que efetivamente aparece comum nas pautas? Bom, nós estamos falando do Executivo. O Executivo tem pautas e tem que ter mais pautas que o Legislativo. Então, a proposta do presidente, a mensagem dele apresentou, você falou 7 pautas, a gente tem elas aqui, mas incluiu a reforma tributária. Nós sabemos que as reformas são muito difíceis de aprovação. Eu fico feliz que a gente já está ouvindo um consenso, nunca se chega ao ideal, mas haverá um consenso que isso vai melhorar, e isso vai estar ligado à reforma tributária, a possibilidade de haver mudança no Pacto Federativo, por causa da distribuição de tributos. Também o governo federal não pode ficar longe de ter recursos para repassar, e a gente já tem essa posição. Eu acho que das pautas do presidente, a independência do Banco Central é uma coisa simples, é botar para votar. Então nem todas são difíceis. Que é uma prioridade do presidente da Casa também, já sinalizou então, isso. É comum a 2 das manifestações, e eu acho simples de votar. O que nós temos que fazer é a Câmara, e principalmente falando da Câmara, nós botarmos em pauta para votar, e eu acho que algumas das colocações que o presidente está colocando, eu acho que serão discutidas junto com a reforma tributária. Então eu estou esperançoso que a gente possa, além da reforma tributária, discutir outras pautas que, na minha visão, são simples. Deputado Coronel Armando, quando é que chega a proposta de reforma administrativa? Olha, o senhor sabe? Eu acredito que para o governo é um tema mais espinhoso, basta ver essa colocação do presidente Rodrigo Maia, que realmente a Câmara tem poder de modificar as propostas do presidente. O que foi colocado ali é que pode ser dentro disso, e isso naturalmente vem ocorrendo. Mas por ser um tema espinhoso, e a nossa ideia lógico, tratar para quem vai entrar, porque num período que vai ser eleitoral, nós só vamos ter um semestre, bem dizer, para tratar desse tema, junto com a reforma tributária, seria até temeroso ao governo lançar um tema que vai acender outras áreas, até o movimento sindical vai começar a se manifestar, e a gente vai ter consequências dentro da aprovação da própria reforma tributária. Então, acho que, mesmo que tenha sido colocado pelo ministro Paulo Guedes, a intenção do governo, e eu tenho certeza do presidente Bolsonaro, que eu já ouvi dele, é tratar dos novos que vão entrar no serviço público, que nós temos que fazer a nossa máquina ser realmente eficiente. Por favor. Eu vou pautar sobre a colocação anterior dele. Eu vou ficar muito feliz se em 2020 nós tivermos o mesmo, então, que ocorreu em 2016, e que todo mundo trabalhe para que as pautas andem ali. O governo será o maior beneficiado, e o Brasil junto com isso. Então vamos aguardar que num outro programa a gente possa realmente avaliar se isso vai ocorrer. Porque agora foi falado que ocorreu, então vamos aguardar uma oportunidade na frente de falar. Sobre a pauta do governo na questão ambiental, eu tenho um lado, eu sou oficial do Exército, conheço a Amazônia, conheço muito bem. Hoje eu participei de um almoço na frente parlamentar da Agricultura com o vice-presidente Hamilton Mourão, a ministra Tereza Cristina, e foi falado de um tema que não está tratado aqui.
o Conselho da Amazônia, Sim. que vai envolver todos os ministérios e trabalhar em conjunto para que a gente possa fazer um desenvolvimento sustentável, equilibrando o agronegócio, e foi isso que a gente teve presente. O deputado citado estava presente lá, outros estavam presentes, e assim, às vezes, a colocação é que o agro é o bicho-papão. A ministra Tereza Cristina tem sido colocada, de forma geral, como uma referência nesse tema de trabalhar também na preservação, como um ponto de equilíbrio. Então, o que eu quero dizer, o governo não tem interesse nenhum em desmatar dessa forma como é colocado. Eu digo porque o Exército tem um papel lá, mas se transforma lá só o governo federal a responsabilidade. Nós temos governos estaduais que têm a mesma responsabilidade, os governos estaduais têm polícia ambiental, então tem que envolver todos os órgãos desse lado. E a ida para a Europa tem uma visão sobre o Brasil. Eu acho que a gente tem que ir lá, mas tem que vender o lado bom e não lá levar só o negativo. Nós temos uma parte muito grande, a ministra Tereza Cristina disse que ela esteve nessa reunião, e ela disse, olha, eu cheguei lá com uma visão já totalmente distorcida em relação ao Brasil. E aí ele foi citado que se ocorresse a mesma situação da Austrália e do Brasil, olha o tratamento que foi dado de solidariedade à Austrália e o tratamento de agressividade em relação ao Brasil. Então nós militares e o Brasil tem que entender que a soberania do país, ele tem que trabalhar pelo bem do mundo e pelo nosso bem, mas com o aspecto da nossa soberania. E isso não ocorreu em relação à Austrália. Podem olhar o que aconteceu, pouca divulgação, e assim houve naquele momento um ataque ao Brasil, que ele tem origens com determinados interesses. Agora, eu posso afiançar muito bem que o interesse do governo é o desenvolvimento sustentável e nada. Nós temos que fazer com que a população da Amazônia, nós temos representantes lá do Nordeste, o senhor do Paraná, eu sou de Santa Catarina, mas eu sou o único que esteve na Amazônia. E posso dizer que nós temos que dar emprego para aquele pessoal da Amazônia. Tem que mudar a cultura, tem que criar. Isso vai ter aspecto até na reforma tributária. Se você tirar subsídio da Zona Franca de Manaus, você vai tirar empresas da Zona Franca. Então, tratar uma regionalidade tem que pensar nessas características. Não podemos simplificar dizendo, é simples, todo mundo tem que ser contra. Eu acho que sim, nós não fazemos uma fogueira, não é isso de maneira nenhuma, mas há o clima, há uma situação que ocorre que a gente não pode extrapolar nem fazer uma hipérbole disso. Eu acho que tem que ser tratado realmente com todo sentido. O governo tem esse interesse. Eu acho que a colocação do Conselho da Amazônia, colocando o vice-presidente para ser o membro lá que vai coordenar, vai comunicar e vai fazer o funcionamento, é um passo positivo. E alguém que conhece bastante a região também. Coronel Armando, tem um outro tema que o deputado Nilverri comentou, que parece que converge muito aqui na Câmara, que é a questão da educação e do financiamento da educação. O Fundeb, se nada for feito, ele expira no final do ano. Existe uma proposta em debate na Câmara já há algum tempo, que é relatada pela professora Dorinha Serva Rezende, do Democratas de Tocantins. E no final do ano passado, o ministro da Educação disse que discordava do que estava em discussão na Câmara e queria mandar uma proposta de emenda à Constituição para a Câmara. A deputada Dorinha reagiu, como era se esperar, reagiu de forma muito intensa, de que o assunto estava em debate na Câmara há muito tempo e que se uma proposta viesse agora, talvez não houvesse tempo para ser aprovada a ponto de 2021 os recursos estarem garantidos. Essa proposta vem, não vem? Como é que o governo pretende lidar com isso? Bom, nós temos que entender que o governo Bolsonaro assumiu o governo no ano passado. A área de educação é das mais complexas que nós temos. Havia uma questão ideológica na educação. Eu participei de um curso no INSPER semana passada e lá nós tivemos uma palestra. O Brasil investe muito em educação, mas o nosso resultado é pequeno. Comparado com outros países, o nosso resultado é pífio em relação a gente ver os testes do PISA e ver em relação ao que se investe o resultado. Então, claro que a gente tem que dar recurso para mudar, mas nós temos que mexer em outras áreas, fazer com que essa educação produza profissionais
que possam ser absorvidos no mercado de trabalho. Então, o recurso do Fundeb, talvez a colocação do ministro da Educação, eu não estou a par de todo o assunto, seja no sentido de se estruturar. E assim, é um governo novo apresentando uma nova proposta. Se discute há tanto tempo o Fundeb e não se chegou a um consenso, por que não ouvir novas opiniões que possam vir a agregar? Se discordar, é o nosso papel aqui trabalhar com isso. Nós podemos discordar, mas deixar de ouvir seria uma censura ao governo que quer mostrar a sua visão. E eu acho que é o papel nosso receber isso, discutir e acatar ou não, ou aprimorar essas propostas. Então, não vejo problema de vir uma proposta do Ministério da Educação. Agora, reconheço, nós não podemos deixar o fundo se extinguir. Essa parte é essencial, é um tiro no pé em todos os sentidos. E acho que o governo não vai deixar que isso aconteça. Nós temos responsabilidade, foi uma palavra que foi colocada aqui. Muito, o governo tem responsabilidade. Pode discordar ideologicamente de uma ou outra, uma pessoa se manifesta de um jeito, mas a responsabilidade, ela é necessária a quem está na função que nós estamos. Olha, eu posso dizer assim, eu conheço o presidente Bolsonaro, tem lá, mas nós temos que analisar a política no Brasil. Desde o fim do regime militar, todas as nossas tendências foram as de centro para a esquerda. Assumiu agora um governo que tem uma visão de direita. Então, naturalmente, e depois de quase 30 anos, você mexer no que foi criado, e foi implantado, e foi conduzido, e foi publicado para a população, qualquer mexida nesse sentido parece uma heresia. E por isso que o nosso presidente é tão combatido. Porque vocês podem olhar, raramente, e vamos voltar, Sarney, Itamar, Collor menos, mas Itamar, Fernando Henrique, presidente Lula, presidente Dilma, mesmo o presidente Temer, todos eles são articulados dentro do sentido da esquerda e claro que há necessidade de concessões, mas no momento que você assume que o Brasil tem alguma situação, e se estivesse dando certo, nós não teríamos que ter tantas ações como temos que ter, e vamos ser combatidos. Eu acho que ao se falar que ele é o que tem menos veto, eu vejo por quê, porque a gente realmente está contrariando interesses, e se contrariar interesses, as pessoas se manifestam de forma normal aqui dentro, mas eu não vejo isso como uma coisa boa. Gostaria que as propostas fossem apoiadas. Alguns vetos são contra a pessoa, eu acho que nós temos que pensar sempre, nós estamos trabalhando pelo Brasil. Eu não estou trabalhando só pelo presidente ou pelo líder, eu trabalho pelo meu país, todos nós trabalhamos por isso. A gente olha para a Praça dos Três Poderes, a gente vê no lado esquerdo o Palácio do Planalto, onde tem um presidente eleito pela maioria da nossa população. Você olha para o Congresso Nacional, todos nós eleitos. Nós olhamos para o lado direito, vemos o STF, que também interfere muito nas iniciativas do Executivo, talvez em todos nós judicializamos, mas acima de todos nós tem um mastro da bandeira do Brasil ali em cima que a gente esquece. Nós temos que trabalhar pelo nosso país, e aí eu acredito, eu tenho que fazer acordos com a esquerda, tenho que fazer acordos com todo mundo, mas pensando que sempre nós temos que ver o país. E o nosso país tem pressa, nosso país não é um país que está se desenvolvendo como nós gostaríamos ou como o nosso discurso. É isso aí, então eu só queria caracterizar isso. Realmente, para o governo Bolsonaro, nós encontramos uma dificuldade, porque nós estamos numa situação diferente depois de 30 anos.